Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Celso Ataíde, CEO da Favela Hold. E a partir de hoje, o programa também vai ser exibido no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. Nascido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Celso Ataíde tem 59 anos e é um dos fundadores da CUFA, a Central Única das Favelas. Em 2013, criou a Favela Hold, grupo com mais de 20 empresas. Também fundou a Data Favela, empresa de pesquisa especializada em favelas brasileiras. Celso, obrigada por ter aceitado o convite. Por nada, estou à disposição. Eu começo esta entrevista perguntando: o senhor nasceu na Baixada Fluminense, onde chegou a viver em situação de rua durante a infância. Depois foi para um abrigo público até se mudar para a Favela do Sapo, no Rio de Janeiro, período em que começou a empreender. Como adolescente empreendedor, se tornou o fundador da CUFA. Na verdade, a minha trajetória como empreendedor, ela sempre existiu, né? A minha mãe, ela, quando eu era criança, ela era empreendedora, ela vendia produtos da Avon, eu ia fazer cobrança com ela e a gente estava sempre ali empreendendo. Não sabia que a expressão era essa, a gente se virava. Na verdade, na favela ainda é assim, ninguém fala eu sou empreendedor. Até alguém eventualmente pode usar essa nomenclatura, mas em geral na favela a gente fala que aqui a gente se vira, aqui a gente faz o nosso corre, aqui a gente dá os nossos pulos. E aí minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 6 anos de idade, ela foi morar na rua, que ela era alcoólatra, meu pai também era, e a partir dali a gente acabou ficando na rua durante 6 anos. Então dos 6 aos 12 anos, eu morava literalmente na rua, embaixo do viaduto de Madureira, e depois eu fui ser feliz, onde eu fui morar num abrigo público chamado Pavilhão São Cristóvão. E lá fiquei por mais 2 anos, e depois eu fui então morar na Favela do Sapo, zona oeste do Rio de Janeiro, Senador Camará, onde eu comecei a empreender também, vendendo salgadinho, bala, doces, ajudando minha mãe também. E depois eu fui ser camelô em Madureira, no camelô de Madureira. Então, o empreendedorismo ele sempre esteve presente na minha vida, mas normalmente por necessidade. Nunca estudei sobre isso, nunca pesquisei sobre aquele universo. O que eu fazia basicamente era tentar sobreviver e eu sabia que eu precisava de dinheiro. Então, essa é a minha relação com o empreendedorismo. Depois aqui a vida começa a mudar, depois eu transformo o camelô num baile, vira o baile de Madureira, o baile do Viaduto Negrão de Lima, que é um baile de charme. Eu passo a comercializar ali também cerveja, etc. Eu passo então a entender que eu não queria apenas ficar fazendo baile de charme, porque o nosso discurso era um discurso de que os pretos iam dançar, se divertir, bem arrumado, sem brigar. Era um contraponto aos bailes de funk da época que tinha brigas. E eu resolvi então passar a fazer rap, e é onde eu vou trabalhar com banda de rap. Passei a trabalhar com Racionais MCs durante 10 anos, lancei MV Bill, Mr. Catra, um monte de outros personagens do movimento hip hop ou do funk depois, e continuo empreendendo agora como na música rap. Passo a fazer um prêmio de hip hop no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, e a vida vai seguindo, eu sempre empreendendo, mas nunca escolhendo o caminho que eu queria empreender, mas na verdade as oportunidades batendo na minha porta e eu aproveitando elas. A CUFA está presente atualmente em todos os estados brasileiros e em outros países. Como foi o processo de internacionalização da ONG? Eu faço uma ruptura no movimento hip hop, ou pelo menos naquilo que eu entendia como movimento, e passo a criar uma instituição que não pregasse, mas que efetivamente assumisse todas as suas contradições, e a gente iria desenvolver as nossas ações, nossas operações, se equivocando e repensando os nossos erros a partir dos erros que a gente eventualmente tivesse cometido, que seria uma forma de avançar. Aí a gente então se junta, a gente monta uma organização de hip hop, que não era CUFA, na verdade, não tinha nem nome. Depois que a gente escolheu esse nome, e então a gente começou a abrir as bases no país, no Rio de Janeiro, no primeiro momento, em que a gente se reunia, mas muita gente queria ser subversivo, gente que via no movimento de esquerda, tinha gente que via de movimento de igreja,
O fato é que o que nos unia ali era o hip hop, mas as pessoas tinham os mais diversos interesses e as mais diversas inspirações ou aspirações, mas o hip hop unia a gente. A gente passava a se reunir todos os dias, de manhã, desculpa, todos os sábados, de manhã até à tarde, e ali a gente discutia, debatia sobre um monte de assuntos, até que um dia a gente já tinha mais de 2.000 pessoas reunidas na Cidade de Deus, uma escola de samba chamada Mocidade de Jacarepaguá. Eu resolvo, então, dizer que aquelas nossas reuniões não estavam levando a gente para lugar nenhum, que a gente tinha que se organizar nas nossas bases. E naquele dia a gente para de se reunir ali, a gente passa a fazer núcleos de reuniões em cada favela. E aquilo foi se estendendo, a gente tinha como ideia, eu tinha, ainda tenho como ideia que a gente não queria oprimir ninguém, portanto não ia ter chefe, não ia ter nada, cada um ia ser mais poderoso pelo grau de acerto que teria, mas os movimentos não teriam donos, seriam lideranças que iam surgir naturalmente. E assim ela foi, e até hoje a CUFA não tem dono, a CUFA, ninguém manda na CUFA de ninguém, está nos 27 estados, 5.000 favelas, e na medida que as pessoas vão abrindo as CUFAs, elas vão assumindo a sua responsabilidade naquele lugar, mas elas não atendem à ordem de ninguém. Obviamente, as pessoas que têm uma quantidade maior de acerto nas suas elaborações acabam sendo mais ouvidas por conta disso. E a CUFA surge, então, nesse momento, há 25 anos atrás, e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai fazendo parcerias, ela vai se expandindo. Essa lógica de não ter hierarquia, de não ter dono, fazer com que as pessoas também tivessem a consciência de que elas não estavam trabalhando para uma liderança, estavam trabalhando para elas mesmas e para o seu entorno. E eu sempre dizendo que a gente tinha que ser uma organização social com fins lucrativos, e parecia um crime naquela época, porque hoje se fala de sustentabilidade, etc., mas há 25 anos atrás, quer dizer, a ideia é que a gente foi educado, e é assim até hoje, para não ter lucro, para poder reproduzir a mesma lógica. As empresas, por exemplo, elas querem ir na favela e querem ativar seus produtos, seus serviços. A favela não sabe o que significa uma ativação, mas trabalha para elas e elas fazem sucesso, e a favela se orgulha em não receber nada em troca, porque é como se fosse um mantra, e a gente está sempre reproduzindo. A Favela Holding é um desdobramento das iniciativas da CUFA. Como surgiu a ideia de desenvolver um projeto para formar, qualificar e impulsionar negócios nas comunidades brasileiras? A ideia da Favela Holding não é uma ideia isolada, é uma necessidade, o desdobramento de um processo natural de quem gosta de ganhar dinheiro. Eu morava na rua, eu queria ganhar dinheiro para poder sobreviver. Então, eu não só era um empreendedor por necessidade, porque eu precisava ganhar dinheiro para poder sobreviver, como também passei a entender que era importante ganhar dinheiro se eu tivesse como ativo não o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro pela possibilidade de você ajudar a melhorar a qualidade de vida e de quem estava fazendo parte do teu universo, do teu entorno, da tua coletividade. Quando eu resolvo sair da CUFA em 2015 e Pedro Zezé assume em Nova York, foi o meu último ato na CUFA. Então, em 2015, eu monto a holding. Eu não tinha a menor ideia de como é que fazia isso, mas eu sabia que era preciso fazer isso, porque a gente tinha que construir espaços para que a gente pudesse ter dinheiro. E ter dinheiro significava para mim não depender do poder público, não depender de uma emenda parlamentar, não depender de dinheiro de prefeitura, de governo do estado. Eventualmente, a gente até podia fazer alguma coisa com ele, mas não ficar refém disso. Então, para não ter conflito entre um discurso social e um discurso econômico, que na época era muito tenso, eu resolvo, então, sair da CUFA, montar a Hold, e o primeiro projeto que a gente passou a fazer foi com a P&G, a Procter & Gamble, em que a gente foi distribuir seus produtos nas favelas, não antes de fazer um estudo com ela, entender como é que funcionava aquilo, e passamos a fazer isso em 2015 com a P&G. Só que a gente também não quer apenas vender produtos das empresas. A nossa estratégia é como é que a gente cria uma grande rede que permite que esses consumidores não apenas consumam esse produto, mas também passam a fazer gestão dos produtos que elas consomem. Então, quem vende uma passagem aérea para um favelado hoje é alguém da favela. Então, você tem, na verdade, um percentual significativo do mercado aéreo sendo, na verdade, distribuído com quem mora na favela, quando ele paga um valor mais justo, quando quem vende ganha 10% no valor de cada passagem vendida. Vou dar 2 exemplos: Paraisópolis, Heliópolis e Rocinha, por exemplo, a média que eles vendem é de R$
200 mil reais em passagem aérea por mês. Quer dizer, o líder dessas agências recebe por mês 20 mil reais. 20 mil reais é um salário de classe alta. Então, você vai ter uma série de pessoas hoje morando nesses territórios que precisam continuar morando lá para poder manter os seus negócios. Mas elas conseguem contrariar alguns cientistas políticos ou até alguns economistas e irem para a Disney, irem passear nos Estados Unidos, porque, apesar de morarem em favela, elas têm um padrão de vida de alguém que mora no asfalto. Não são poucas pessoas, por isso as favelas consomem e portanto, produzem hoje cerca de 180 milhões de reais. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. O senhor disse que o objetivo do Favela Hold não é só impulsionar o consumo nas favelas brasileiras. E a partir disso eu pergunto, como funciona então o Favela Hold? Não é que não seja impulsionar o consumo. Acaba sendo também que se você não consome, você não tem, na verdade, o retorno econômico. Não é só isso. Aí eu te dou um exemplo clássico aqui. São 500 agências de viagem, onde as 500 agências de viagem são de propriedade de quem mora em favela. Ou seja, como é que a gente leva a riqueza, a renda para aquele território, e isso de maneira objetiva, está falando de empreendedorismo na base da pirâmide e automaticamente na empregabilidade na base da pirâmide. E automaticamente, se você leva empreendedorismo e empregabilidade, você também está levando combate à desigualdade social e combate à miséria, na medida em que você não é apenas um consumidor, você é um gestor do que você consome. Então, a Favela Hold ela tem como objetivo a empregabilidade em escala, o empreendedorismo, porque nós estamos transformando essas pessoas em sócias. Não é a Hold que é a dona de tudo. Ela vai criando parceiros nas favelas que se associam a ela e ela vai rodando. E a CUFA é a sua parceira social. Então, o nosso papel ok, na favela se consome Gillette, cerveja, consome tudo na favela. Então, isso já é feito. Nós não estamos estimulando que você consuma Gillette. Você já faz isso. A diferença é que agora a gente pode ter uma série de pessoas dentro da favela que vai continuar consumindo a Gillette, que vai continuar consumindo o refrigerante, que vai continuar consumindo todos os produtos que consomem. Mas agora esse produto ele vai ter uma outra relação conosco para quem quiser continuar consumindo, aonde ele virá um custo mais baixo, aonde o dono dessa loja, desse estabelecimento, onde isso é vendido, também é da favela, aonde vai se empregar pessoas da favela, ao contrário de quando você vai no shopping center fazer uma compra de um tênis que você quer para o seu filho, e que, na verdade, você não tem nenhuma relação com aquelas pessoas. A gente transformar a favela no quarto setor e tirar do terceiro setor significa dizer as ONGs da favela têm que ter lucro. Não peçam para poder ativarem de graça para você, porque aquela mesma pessoa que está ativando para você tem um filho em casa doente, tem um pai com diabetes que não está mais conseguindo levantar, tem alguém deficiente em casa, ela não tem sequer dente e sente dor à noite, e você ainda quer explorar essa pessoa com um discurso de que ela faz social. É social, mas o ministro do Desenvolvimento Social tem salário. Quando você vai nas empresas, a área social, todo mundo recebe, ninguém é voluntário. Por que essas pessoas têm que ser voluntários das empresas? Então, acho que se é um espaço de escassez, tem que ter abundância para poder a gente efetivamente mudar a vida dessas pessoas. Quando a Favela Holding foi criada, ela tinha como objetivo criar pontes entre empreendedores de baixa renda e de alta renda. Quais estratégias foram aplicadas pela Favela Holding para atrair investimentos dessas grandes empresas? A Favela Holding não foi criada com nenhum objetivo que não seja abrir a Holding. Nunca teve estratégia nenhuma na prática. Então, na verdade, era muito mais o desejo da gente empreender, o desejo da gente ganhar dinheiro, o desejo de a gente ganhar dinheiro e esse dinheiro ser uma forma de ajudar as pessoas, uma forma de ter dinheiro circulando na favela e isso ajudar a mudar a matriz econômica. Mas como? Sei lá. Como fazer? E depois a gente se vira para poder melhorar como se faz. E a gente, na medida em que o tempo foi passando, a gente foi aprendendo, a gente foi entendendo, a gente foi aprendendo a falar algumas linguagens do asfalto, alguns códigos, a gente foi aprendendo
a ser respeitado, as pessoas foram entendendo que a gente tinha conteúdo. Então, parte do que você me pergunta hoje, eu te diria que foi dentro do processo de construção, mas não necessariamente no começo. E parte das coisas que eu tenho que te responder aqui são coisas que eu descobri que eu faço, mas que eu não sabia que eu fazia. Até porque a gente não tinha nem ainda a percepção daquilo que a gente representava, o impacto que você efetivamente tem. Mas hoje sim, hoje isso está mais claro na nossa cabeça, porque hoje são 27 empresas, são muitos negócios o tempo todo, são muitas responsabilidades, são muitos funcionários, são muitos colaboradores, etc. E a gente tem, cada dia que passa, a gente tem uma percepção do impacto que a gente causa. Quando a gente ganha um prêmio do Fórum Econômico Mundial de Impacto e Inovação, a gente então começa a entender que também a gente trabalha com inovação, mas até há pouco tempo a inovação era quem ia para a Lua num foguete, quer dizer, a gente está distante de entender certas coisas, até que você começa a fazer, vai descobrindo e percebe, na verdade, que você já faz muitas coisas que hoje tem linguagens que a academia deu, mas que na prática a gente já dominava essa tecnologia há muito tempo. Do ponto de vista legal, como é que funciona a Favela Holding? Qual o regime tributário utilizado na holding e nas empresas que fazem parte? Então, hoje, na verdade, a gente é uma holding convencional. Nós somos uma empresa de participação e trabalhamos com uma série... Em cada empresa dessa que eu te falei, são SPEs, né? São empresas de propósito específico. Então, quando a gente tem uma empresa de participação, que é a Favela Holding, que ela tem participação nas empresas que eu vou construindo. E aonde a gente entende que tem sinergia, que a CUFA pode ter uma participação, a gente constrói algum tipo de estratégia do tipo... Nós temos a Alô Social, que é uma empresa de telefonia de favela. Então, a Alô Social pertence à holding e a gente paga para usar a marca da CUFA. Então, é uma forma da gente remunerar a CUFA sem esperar o final do ano e dar para ela participação. Então, a CUFA recebe por ter emprestado a chancela social. E o dinheiro que vai para a CUFA, obviamente, é para poder fazer suas ações, seus eventos, suas formações e as suas mais diversas atividades. A Favela Holding tem empresas atuando em outros países. Como ocorreu a expansão dessas empresas para o mercado internacional? Na verdade, são uma oportunidade, né? Como a CUFA está em vários países hoje, nesse momento se reestruturando neles, a gente tem, por exemplo, uma empresa que a gente tem de Jeep, de montagem de Jeep, que a gente faz em Brasília e na Paraíba. Então, quando a gente vai visitar alguma CUFA, é o caso agora de Guiné-Bissau, o caso de Camarões, o caso da Etiópia, em que a gente foi montar a escolinha de futebol como uma das atividades nesses lugares, a gente acaba tendo relações com embaixadas e a gente acaba fazendo reuniões e descobrindo ali que tipo de oportunidade eventualmente existe naqueles países. Às vezes tem sinergia, às vezes não tem sinergia, às vezes um negócio tem, o outro não, às vezes a gente tem uma possibilidade, tem oportunidade, mas a gente não tem ainda um foco para aquele lugar. Às vezes algum parceiro nosso, ou nosso sócio de negócio, não tem interesse em fazer naquele momento, e em alguns casos pode ser que já está na hora de fazer. Que é o caso, por exemplo, da Etiópia, Guiné-Bissau e Camarões, que a gente está fazendo a montagem de Jeep lá. Na sua opinião, existe espaço para que surja um unicórnio das favelas, isto é, uma empresa avaliada em mais de $1 bilhão? Espero que não só necessariamente venha da Favela Holding, mas o que nós estamos fazendo é incentivando que outras pessoas, que outras instituições, que as ONGs virem empresas que estão... Tanto é que nós estamos fazendo nesse momento uma escola de negócios da favela, junto com a Fundação Dom Cabral. Nós já formamos a primeira turma em Minas Gerais de uma escola de negócios. E o nosso objetivo não é a gente fazer isso. O nosso objetivo é que isso seja feito, inclusive por nós.
mas que outras pessoas que ainda não se descobriram mais competentes que nós possam despertar e começar a fazer, porque o meu papel, o meu objetivo, como ex-morador de rua, como morador de favela, como um monte de coisa, seja, na verdade, ver esse espaço físico de favela desenvolvido. Se as favelas não se desenvolverem, se o país crescer, virar a primeira potência e as favelas ficarem no mesmo lugar, a gente só terá aumentado a distância do país que cresceu, se desenvolveu, voou, e a favela que ficou estagnada. E no meio, entre os dois, haverá um caos. Então, dito isso, acho que o unicórnio é uma necessidade que existe, e não só o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro pela possibilidade de fazer transformação nesses ambientes. Então, acho que você vai saber já já, a gente está montando uma empresa em janeiro de 2022 e ela já surge quase como um unicórnio. E se ela não já abrir como unicórnio, ela deve ser unicórnio no máximo 12 meses. É uma empresa que não está no mercado ainda. A gente está numa fase final de colocá-la no mercado. Mas a resposta é sim. A gente provavelmente vai ter o unicórnio no ano que vem. Porém, se não formos nós, vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu quero que a gente, ano que vem, tenha 200 unicórnios da favela, porque se isso acontecer, é porque a favela está deixando de ser coadjuvante e está passando para um estágio de protagonista dentro de um processo de qualificação, maturação econômica. E, na sua opinião, qual o principal desafio enfrentado hoje pelos empreendedores das favelas brasileiras? Conhecimento, formação. Como é que se você for perguntar para ele, aí não é só na favela, né? A gente está falando de qualquer lugar. A gente é um país de empreendedor, mas a gente é um país de camelô também, de empreendedor informal que está no estágio intermediário. Na favela, você perguntar para mim o que é umidade relativa do ar, ou X graus Celsius, eu escuto faz todo dia, mas não sei o que é isso. Então, se as nossas escolas já não estão com uma qualidade boa, as escolas populares menos ainda, na favela menos ainda, e menos estímulo para que as pessoas estudem, porque elas têm que estar muito mais preocupadas em jogar uma bolinha no sinal para poder ganhar um dinheiro para sobreviver do que necessariamente para poder se formar em alguma coisa. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje ainda é o fato de não existir escola de negócio e a gente continuar formando nossos filhos na favela para serem soldados, enquanto os nossos patrões formam seus filhos para serem generais. De vez em quando eu vou fazer uma palestra aí para a escola de negócio. Quando eu chego lá, é só branco, filho de rico, e é óbvio que é. E não tem nenhum preto e nenhum pobre. Então, e aí eu vou fazer algumas falas para eles e eles estão ali numa escola de negócio cujos pais colocaram eles. Quando eu acho que, para mim, empreender é uma forma de você diminuir a desigualdade social na medida em que você causa um impacto na economia daquele território. É uma forma de você diminuir a desigualdade mesmo, a partir do momento em que você possa ser feliz. Porque só quem traz felicidade, não. O dinheiro, ele efetivamente traz felicidade. Ele pode não ser o único ativo que te traga felicidade, mas sem felicidade, mas sem dinheiro você não pode fazer escolha. Pô. Sem dinheiro você não come o que você quer. Agora, se você escolhe, aí você tem liberdade. Tanto o dinheiro num país capitalista, ele te permite ser livre, ele te permite fazer suas escolhas. Tu escolhe qual é o absorvente que você quer usar, qual é o alimento que você quer comer, qual é o remédio que você prefere tomar a partir das opções que o médico te deu. E quem não pode fazer as suas escolhas não é uma pessoa livre. E quem não é uma pessoa livre certamente não pode ser feliz, e é o dinheiro que te permite, pelo menos, esse tipo de liberdade. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao CEO da Favela Holding, Celso Ataíde. Eu agradeço a vocês também. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília. E no mês que vem, você poderá acompanhar o programa no canal do Poder 360 no YouTube e no canal Empreender.
Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!